Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa caminhada pelos temas da Bíblia, seguindo como roteiro a Confissão de Fé de Westminster. Hoje nós vamos começar a estudar um tema novo, que está no capítulo 19 da Confissão de Fé. O tema que vamos começar a estudar hoje é a lei de Deus. Se você é um leitor atencioso da Bíblia, você certamente já percebeu que esse tema às vezes parece muito confuso lá na Bíblia, não é? Parece confuso. Tem hora que a Bíblia fala que a lei do Senhor é boa. Tem hora que a Bíblia fala que a lei do Senhor é amável. Wildeir leu conosco aqui, dizendo, não é? Quanto amo a tua lei. Salmo 1 diz que é feliz aquele que tem prazer na lei do Senhor. Mas às vezes a Bíblia diz que nós não estamos debaixo da lei. Parece assim confuso, não parece? Afinal de contas, a lei do Senhor é boa, a lei do Senhor nos diz respeito, ou a lei do Senhor não nos diz respeito? Como é que é isso? E por causa desta aparente confusão que a Bíblia não faz confusão nenhuma, é só aparente. Nós muitas vezes entendemos mal esse tema. Já viu alguém falar, isso aí é do tempo da lei. Agora não, agora é do tempo da graça. Já viram isso? Não é? Então, eu estou introduzindo dessa maneira para mostrar a relevância do tema, a importância de gastar tempo para estudar a lei, o tema da lei de Deus na Escritura. Então, esse é um tema bíblico muito importante. Então, vamos, com a ajuda dos nossos irmãos que escreveram a Confissão de Fé, procurar melhorar o nosso entendimento desse assunto, não é? Então vamos ver como é que os nossos irmãos elaboraram o ensino bíblico a respeito da lei de Deus. Deixe-me ler aí o primeiro parágrafo. Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Por esse pacto, Deus o obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua, prometeu-lhe a vida sob a condição dele cumprir com a lei e o ameaçou com a morte, no caso dele violá-la, e dotou-o com o poder e capacidade de guardá-la. Então, nesse enunciado aí, os nossos irmãos do passado procuram nos ajudar a entender a origem e a natureza da lei de Deus. Então, Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Então, se está falando aí de Adão, esse personagem conhecido de todos nós, o primeiro ser humano criado. Então, a origem da lei de Deus pode ser encontrada lá na criação, não é? Quando foi que Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras? Essa pergunta não é respondida da mesma maneira por todos os estudiosos. Tem gente muito respeitável que vê como
vê a origem da lei assim com uma nuance diferente. Há dois tipos, pelo menos, duas maneiras, pelo menos, de entender isso. Deixe-me tentar explicar isso aqui para... Estou meio confuso aqui com vocês. Vamos lá. Há quem diga que Deus somente deu uma lei ao homem quando o colocou no jardim que havia plantado para que o guardasse e estabeleceu normas claras para a sua existência. Então, existem alguns estudiosos, alguns pastores, alguns mestres da Bíblia, gente boa, respeitável, gente da nossa tradição, que diz o seguinte: olha, a lei de Deus, no sentido moral, judicial, ela foi dada quando Deus verbalizou para Adão, quando Deus deu a ele mandamentos, ordens, preceitos, explícito, não é? Quando ele deu a ele uma revelação proposicional, com proposições da sua vontade. Ou seja, a lei de Deus foi dada quando Deus falou: Adão, ó, você vai ficar aqui nesse jardim que eu plantei para cuidar, você vai multiplicar, encher a terra, você vai guardar o jardim, você vai cultivar a terra, ampliar o jardim, e desta maneira você vai fazer com que a minha imagem brilhe, não é? A minha glória brilhe até encher toda a terra, e estabeleceu limites. Olha, de todas as árvores você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, esses irmãos acham, olha, aqui nós temos a primeira expressão, manifestação da lei de Deus. Quando Deus deu a sua vontade de maneira proposicional ao homem. Então, esses irmãos dizem o seguinte, que o homem não foi criado em pacto. Ele não foi criado numa relação pactual com o Criador, mas ele foi criado para o pacto. A gente não sabe quanto tempo foi que houve entre a criação do primeiro ser humano, o plantio do jardim, a expressão de Deus, da sua vontade para eles. A gente não sabe exatamente quanto tempo foi. Então esses irmãos dizem, olha, quando o primeiro ser humano foi criado, ainda não havia um pacto entre Deus e ele. De fato, ele foi criado para esse relacionamento pactual, mas ele não foi criado neste relacionamento pactual. Porque a relação que ele tinha com o Criador ainda não era uma relação de natureza judicial. Ele ainda não estava debaixo da obrigação de obedecer à lei de Deus. Foi criado para isso. A relação dele era apenas uma relação criador-criatura. Ele só passou a estar numa relação pactual com Deus quando Deus manifestou a sua vontade de maneira verbal, dizendo o que ele tinha que fazer, como ele tinha que viver e quais eram os limites dele. Então, o homem não foi criado
em pacto. Ele foi criado para o pacto. O pacto e, portanto, a lei só veio à existência depois da criação dele. Eu pessoalmente acho que essa distinção ela é artificial e ela é desnecessária. Eu creio que o ser humano foi criado em pacto. A sua própria criação já o coloca numa relação pactual. A sua própria criação já o coloca debaixo da obrigação de obedecer o seu Criador, de funcionar conforme fora projetado para funcionar. É claro que só depois é que o Senhor Deus foi explicar para ele de maneira proposicional. Eu fico imaginando quando Adão vem à existência, né? Onde eu estou? Quem que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Dá para a gente imaginar isso, né? Quer dizer, ele ainda não tinha explicações claras, respostas claras para essas perguntas. Mas ele já existia numa relação pactual com Deus. Isto é, ele já trazia no seu ser, na sua estrutura, a obrigação de ser aquilo que foi projetado para ser. Isso já estava impresso nas suas entranhas, no seu ser. Então, não é que ele foi criado para o pacto, mas ele foi criado já numa relação pactual com Deus. Portanto, ele já tinha impresso no seu ser a vontade de Deus para ele, isto é, a lei de Deus para ele. Que esta relação criador-criatura é, em si mesma, uma relação pactual e, portanto, de natureza judicial, pode ser percebido pela impressão da lei no coração humano. Por exemplo, nessa passagem que aí está, Romanos 2, 14 a 16, não precisa olhar lá agora. Se quiser olhar para mas não vamos ler. Só vou refrescar a sua memória. Aí Paulo está dizendo que aquelas pessoas, os pagãos, que não conhecem a Deus no sentido proposicional, serão julgados com base na lei de Deus. Mas que lei se eles não conhecem a Bíblia? A lei de Deus impressa no coração deles. Então, o ser humano já foi criado trazendo na sua estrutura a lei de Deus, que é a vontade de Deus para esse ser. Quando Deus criou o ser humano, ele intencionalmente já trouxe esse ser à existência para funcionar de uma determinada maneira. Isso é a lei de Deus impressa no ser humano. Então, essa impressão da lei foi feita quando? Certamente no ato criacional. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e ele fez o homem à sua imagem e semelhança, ele já designou esse ser para funcionar de uma determinada maneira. Logo, a lei de Deus já veio à existência para o ser humano no ato criacional.
Isso está complicado para vocês ou não? Está claro isso? Está claro? O que eu quero dizer é que a lei de Deus é a vontade de Deus para nós. Entendeu? O que é a lei de Deus? É a vontade dele para nós, não é? Ele, quando ele nos criou para que nós funcionássemos de determinada maneira, para que nós cumpríssemos papéis na nossa existência. Essa é a lei de Deus para nós. Mesmo antes de Deus verbalizar e explicar para Adão quem ele era, o que ele está fazendo aqui, quais seriam os seus papéis, isso já estava impresso no ser dele, não é? Então, o que é a lei de Deus? A lei de Deus é a vontade de Deus para o ser humano. Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras. Ou seja, a lei que Deus deu, a vontade de Deus para o ser humano, regula a relação pactual dele com o seu Criador. Então, pacto ou aliança são termos sinônimos, é o jeito que Deus decidiu se relacionar conosco. Deus se relaciona por meio de uma aliança, por meio de um pacto. Deus é um ser aliancista. Ele é um ser pactual. Então, ele se relaciona conosco por meio de uma aliança, por meio de um pacto. E a vontade dele para nós é a lei que regula esse relacionamento. Está claro isso? O que é a lei de Deus? É a vontade dele para nós. É a vontade dele que regula a nossa relação com ele. Quando foi que Deus estabeleceu essa vontade para nós? Quando nos criou. Quando nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Então, nós estamos indo aqui retrocedendo o máximo que nós podemos na origem da lei de Deus. Não é? Quando é que a lei de Deus foi dada a nós? Ela foi dada quando ele nos criou. Quando ele nos criou, ele nos deu papéis, que é a vontade dele para nós. Ok? Depois eu vou voltar aí para explicar um pouco no nome desse relacionamento primeiro, que é chamado aí de pacto de obras. Mas deixa isso sobre a mesa por enquanto. Oi. Fica aí uma tela azul aí, né? Uma coisa. É verdade. É exatamente. Eu acho que você pegou. Essa é a diferença. Alguns dizem, Adão ainda não estava numa relação pactual. Não era ainda uma relação judicial. Ele ainda não tinha obrigações para com o Criador. Ele só passou a ter o dia que o Criador o chamou e falou assim: Adão, vem cá, vou estabelecer aqui um pacto com você. Ó, você vai ser fecundo, vai multiplicar, vai encher a terra, você vai guardar o jardim, você vai cultivar a terra. Então, agora tem limites, viu, Adão? Pode comer de todas as árvores, mas essa árvore aqui você não come. Agora sim, agora Adão tem a lei de Deus. Ele tem as explicações. E agora sim, agora está num relacionamento judicial. Tem até previsão de punição e promessa de recompensa. Isso é pacto. Então, agora sim, agora tem pacto. Eu acho que essa distinção é artificial e desnecessária. Tudo isso que Deus explicou e verbalizou já estava impresso no ser humano. Entende? Pense aqui, quando você compra um automóvel,
Aí você vai lá ler o manual do fabricante, não é? Vem com o manual e você lê para você saber qual é a melhor maneira de usufruir daquele automóvel, quais são os cuidados para que você prolongue a vida útil dele, não é? Que tipo de combustível você vai colocar no tanque, né? Tudo isso já está lá no projeto, que é o automóvel. O manual só vai explicar para você. Agora imagine que você não tem o manual. Ah, o automóvel foi projetado para funcionar com gasolina e álcool. A sua obrigação, mesmo que não tenha explicado para você, é colocar gasolina ou álcool. Se ele foi projetado para gasolina ou álcool e você coloca diesel, você vai estar quebrando uma lei daquele automóvel. E vai dar ruim. Percebe? Mesmo que você não tenha a explicação verbalizada. Ajuda essa metáfora? Ajuda? Não é? Então, o ser humano foi projetado para para se sujeitar a Deus, para amar a Deus sobre todas as coisas, não é? Encontrar nele o seu prazer. Ele foi projetado assim. E desde o início ele deveria funcionar desta maneira. Ok? Então, o que é a lei de Deus? É a vontade de Deus para a sua criatura. Agora veja bem, por este pacto, Deus o obrigou, ou seja, Deus obrigou Adão, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal inteira, exata e perpétua. Então, por causa deste relacionamento pactual que eu disse que teve início na criação do ser humano, o ser humano já foi criado sob a obrigação de funcionar conforme fora projetado para funcionar. Pense comigo. O que dá a Deus o direito de dizer o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer? Por que Deus tem o direito de dizer como é que você deve funcionar? Porque ele é... Pense no automóvel. Por que o engenheiro que projetou aquele automóvel tem o direito de dizer que o combustível dele é X e Y e não Z? Quem deu a esse engenheiro esse direito? O fato de ele ser o engenheiro que projetou aquela máquina. Ninguém melhor do que ele sabe qual é o combustível, não é? Porque foi ele que idealizou a coisa. Então, o fato de Deus ser o nosso Criador dá a ele direitos autorais sobre nós. Ele é o autor da obra. Então, é ele que diz como você deve funcionar. Então, o ser humano já veio à existência debaixo desta obrigação. Porque Deus o criou, não é? E aqui a gente aprende mais, não é? Aqui está subentendido o direito que o Criador tem sobre as suas criaturas. Nunca se esqueça isso. Você está numa relação de criatura e Criador. É Deus que diz quem você é, não é? Como é que você vai funcionar? Ele que decidiu esse momento histórico em que você está vivendo.
Por que você não nasceu no século XV, por exemplo? Por que Deus colocou? É Ele que determina essas coisas, não é? Então, aqui está subentendido o direito que o Criador tem sobre as suas criaturas, e está subentendido também a posição de Adão como cabeça representante pactual. Isso é muito importante. Olha, por este pacto, por este tipo de relacionamento de Deus conosco, nós somos obrigados a fazer a vontade dele. Adão estava debaixo dessa obrigação, e bem como toda a sua posteridade, a uma obediência, obrigados a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. O que está subentendido aqui? Está subentendido aqui é que o pacto estabelecido com Adão tem consequências para a sua posteridade. Adão era a humanidade toda. Ele estava ali naquela relação com Deus como cabeça pactual. Mais uma vez, eu já disse isso para vocês aqui, eu me lembro em algum momento que a gente tem muita dificuldade, não é? Dizer, puxa vida, às vezes eu fico vendo, o pessoal gosta de colocar a culpa na Eva, né? Ah, se eu encontrasse a Eva, eu ia esgoelar, não é? Ah, parece injusto, não é? Parece injusto você falar assim, puxa vida, o Adão pisa na bola lá e eu pago o pato, não é? Mas é que você e Adão são uma coisa só, não é? Você é a humanidade. O que aconteceu é que aquela humanidade, ela foi expandida, mas é a mesma humanidade, não é? Ela estava contraída em Adão e depois ela foi expandida. Você estava nos lombos de Adão. Por isso ele era um representante pactual, não é? Adão é um ser, é um ser plural, é um ser, é um ser comunitário, não é? Eu me lembro que eu falei para vocês sobre a personalidade jurídica, né? Tem pessoa física e pessoa jurídica no ordenamento, jurídico do nosso país, não é? Por exemplo, de quem que é esse prédio aqui? Pertence a quem? A uma pessoa. Só que é uma pessoa jurídica. O nome dela é Igreja Presbiteriana Iguaçu. Você tem um CPF, não tem um número lá que identifica você como pessoa. A pessoa jurídica tem também um número, o CNPJ, que identifica essa pessoa. Essa pessoa é dono disso aqui, ó. É uma pessoa, não é corporativa. É uma pessoa. Adão era uma pessoa corporativa, não é? Então, por exemplo, quando nós mandamos um representante nosso lá no presbitério, ele nem é chamado pelo nome lá. Ele é chamado Igreja Presbiteriana Iguaçu. Ele fala, presente. Não chama lá. Estava lá agora nessa reunião, ora o José Ronildo, ora o Erasmo. Eles não falam Erasmo, presente. Não, fala Igreja Presbiteriana Iguaçu, presente. Ele lá era um representante, não é? Ele era uma pessoa comunitária. Adão é mais ou menos isso, não é? Ele era um representante de toda a humanidade. Parece injusto, né, que o que ele tenha feito recaia sobre você, mas você vai ficar feliz se você inverter a coisa. Jesus também é um cabeça e um representante pactual. O que Jesus fez, fez como seu representante.
você é salvo por causa do que ele fez. Percebe? Então, um representante seu jogou você no buraco. Um representante seu tirou você do buraco, não é? Pela desobediência de um só homem, todos tornaram-se pecadores. Pela obediência de um só, não é? Todos nós somos salvos. Então, é só para mostrar aqui que nesse pedacinho aí, desse enunciado, isso está subentendido. Adão ficou obrigado por ter sido criado por Deus a esta obediência, não é? Agora veja bem, Deus prometeu-lhe a vida sob a condição dele cumprir com a lei e o ameaçou com a morte no caso dele violá-la. Aqui está subentendido também a bondade da lei de Deus, que é a expressão do seu caráter. Deus é o sumo bem. Abraçar a lei de Deus é abraçar o bem. Preste bem atenção. A lei de Deus é a vontade dele. A vontade dele é a expressão do seu caráter. Assim como Deus é o sumo bem, a lei dele é o bem para as suas criaturas. A lei dele é santa, é boa, é agradável. Deixe-me tentar colocar isso em perspectiva para você com metáforas. O peixe foi projetado para viver dentro d'água. Não é isso? Ele foi projetado para viver nos limites das águas. E agora, imagine uma lei assim: senhor peixe, você nunca deve romper os limites das águas. Então, essa é uma lei para ele. Ele não pode romper os limites das águas. Obedecer a esta lei é o bem para esse peixe. Não é verdade? Tá claro isso ou a minha ilustração está muito ruim? Eu estou aqui me esforçando para tornar. O que eu quero mostrar é que a vontade de Deus é o melhor para as suas criaturas. Eu quero dizer o seguinte: você deveria aceitar, se submeter e fazer a vontade de Deus, não apenas porque Ele é mais forte do que você, não apenas porque Ele vai castigar você, mas porque a vontade dele é boa para você. Vamos voltar aqui à minha metáfora. Vamos dar asas à imaginação. Peixe, se você sair da água, eu vou disciplinar você. Esse peixe não deveria sair da água com medo da disciplina. Ele deveria permanecer na água, porque permanecer na água é bom para ele. Então, a gente deveria desejar a vontade de Deus, a sua boa lei, não apenas por medo da correção dele, mas porque a lei dele é boa, é o melhor para mim. Então, ele prometeu a vida sob a condição dele cumprir a lei e
ameaçou com morte no caso dele violá-la. Mas, vejam bem, abraçar a lei de Deus é abraçar o bem. O peixe permanecer nos limites das águas é abraçar a vida. Romper os limites das águas é abraçar a morte. É claro que muitas vezes, nós vamos ver para frente, que muitas vezes a vontade de Deus pode não parecer boa para nós, mas o problema foi que nós é que mudamos por causa do pecado, não a vontade de Deus que mudou. A vontade de Deus, a lei de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então, o que é a lei de Deus? A lei de Deus é a vontade de Deus para você. Quando é que Deus estabeleceu essa lei? Quando criou você, a sua imagem e semelhança, não é? Oi. Exatamente. Sim, desejo de Deus. O ser humano, ele se tornou um ser desejante, mas ao mesmo tempo plenamente satisfeito. Porque ele derivava de Deus tudo aquilo de que ele precisava para ser o que foi projetado para ser. Então, Adão e Eva, antes da queda, era plenamente satisfeito, plenamente realizado, porque de Deus fluía para ele todos os recursos que eles precisavam para viver aquilo que a gente chama de vida boa, vida abundante. Então não havia nenhuma desarmonia. Tudo funcionando de maneira perfeita. Adão e Eva cumpriam perfeitamente os seus papéis e eles derivavam de Deus tudo aquilo que eles precisavam. É como aquele peixe dentro d'água. Estava tudo certinho. Quando aconteceu a queda, houve uma ruptura. O peixe foi arrancado da água. Portanto, criou-se no interior do ser humano um vácuo. Todo ser humano, ele tem um âmago oco, que nós sabemos que só pode ser preenchido por Deus. Então, o ser humano, ele é hoje como um peixe fora d'água, que está tentando preencher esse âmago, esse vazio, com alguma coisa que não seja Deus. Na linguagem do Eclesiastes, os seres humanos estão correndo atrás do vento, tentando pegar o vento. Então, Agostinho, nas suas confissões, ele escreveu lá, não é? Nós viemos de ti e a nossa alma não encontra descanso senão em ti somente. O salmista entendeu esse âmago oco. Ele diz: minha alma tem sede de Deus. Foi isso que Jesus tentou mostrar, tentou não, mostrou, não é? Que ela entendeu para a mulher samaritana. A mulher samaritana era uma pessoa que tentava satisfazer o desejo do seu coração com relacionamentos amorosos. Trocava de marido constantemente e continuava sedenta. Por quê? Porque nenhuma coisa criada por ser finita
pode preencher esse vazio. Essa sede é sede do infinito. Só Deus pode matar a sede da alma humana. Jesus disse para a mulher samaritana: menina, isso é sede de Deus. Para de ficar buscando relacionamentos amorosos. Se você beber da água que eu te der, eu sou Deus que veio aqui para matar a sede da sua alma. Entenda isso. Então, Adão, ele era sedento, porém satisfeito, não é? Então, nós temos desejos, e o desejo mais profundo do nosso coração é desejo de Deus mesmo. Tem uma afirmação daquele teólogo católico. Lucas, você lembra o nome dele, Lucas? O pessoal cita muito aí na internet. Ai. Bom, eu vou me lembrar em qualquer momento, mas ele diz uma coisa que até escandaliza as pessoas. Ele diz assim, ó: um homem, quando bate na porta de um prostíbulo, está buscando Deus e não sabe. Estranho, né? É sede de Deus. Quando eu busco por alguma coisa criada para dar sentido à minha existência, mesmo que seja uma coisa legítima. Eu falei aqui de uma coisa ilegítima, né? Mas mesmo que seja uma coisa legítima, está tentando matar a sede da alma com coisas criadas. Pensa em qualquer coisa legítima. Trabalho, não é? Projeção pessoal, carreira profissional. Se a minha vida estiver girando em torno de qualquer coisa criada, ela estará girando em órbita errada. E isso nunca satisfará o desejo do meu coração. Agrada-te do Senhor e Ele... Qual é a maneira de ter um coração satisfeito? Entendendo que o Senhor é o nosso maior bem, agradando-se dele, fazendo dele o nosso tesouro. Não foi mais ou menos isso que o Senhor falou para Saulo ou para Paulo, quando Paulo queria se ver livre de um problema que a gente não sabe que tipo de problema era, mas o incomodava tanto que Paulo chamou de espinho na carne, né? Paulo queria se ver livre daquilo. E o Senhor disse: a minha graça te basta. Ou seja, o que você precisa para ter um coração satisfeito, Paulo, é a minha graça. Não pense que se tirar esse espinho da sua carne, você será o homem mais feliz do mundo. A minha graça te basta. Às vezes a pessoa acha que o grande desejo dela do coração, essa alma vazia, essa angústia, vai passar se eu encontrar o príncipe encantado, o cônjuge ideal. Isso é falta de um amor. É isso que vai dar sentido à minha existência. Eu prefiro morrer a permanecer solteiro. Desejo de casar-se é um desejo legítimo? É. Constituir uma família é algo bom? É. O casamento nos proporciona coisas deliciosas e boas? Sim.
ter alguém com quem dividir a vida é uma coisa boa? É. Mas é possível viver sem isso se você tem o Senhor. Esse é o ponto. A minha graça te basta. Quem tem Deus tem tudo. Se você disser, tá ok, eu tenho Cristo, mas, ok, Cristo não é suficiente. Percebe? O que eu estou dizendo é que todas estas outras bênçãos só faz sentido nele. E todas essas outras bênçãos são apenas reflexos da beleza e da glória dele. Um bom casamento é apenas uma ilustração tênue da sua aliança com o Senhor. Está claro isso? O seu cônjuge mesmo é Jesus. Você é a noiva dele, não é? Eu sou a noiva dele. Parece estranho eu falar que eu sou noiva, né? Mas eu sou a igreja. Esquece essa questão de gênero agora. Eu sou a noiva de Cristo. E eu estou satisfeito nele, não é? Toda glória nas coisas criadas são passageiras. Um bom casamento vai acabar um dia, entendeu? Seu cônjuge vai morrer. Vai. Você vai morrer. Entendeu? Então, a única glória que permanece é lá. Aqui é glória desvanecente. A glória do homem é como uma planta que nasce, viceja, depois murcha. As melhores bênçãos desta vida são bênçãos temporais. E o papel delas é chamar a sua atenção para a glória que permanece. O grande problema nosso é que nós nos apegamos ao eco em vez do grito que o gerou. Então, toda coisa boa da criação é apenas um reflexo da glória dele. Não é isso que a Bíblia diz? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de onde? Do Pai das luzes. Essas coisas é para chamar a atenção sua para ele. Como é que nós temos que viver nesse mundo? O que é que Paulo diz lá? Os casados, como se não casados fossem. Os que compram, como se nada tivessem. Os que sofrem, como se não sofressem. Ou seja, você é forasteiro, peregrino aqui, curta o que dá para curtir, com o coração agradecido, mas não coloque o seu coração em nada nesse mundo. Coloque o seu coração no Senhor. Você tem que colocar o centro da sua vida tem que ser alguma coisa que não vai passar. Que era, que é, e só tem um que era, que é e que há de ser. A Eliane, minha esposa, hoje é aniversário dela, ela é uma grande bênção, mas ela não pode ser o centro da minha existência. Senão, eu vou passar junto com ela. Percebe? Esse é o ponto. Eu sei que isso pode parecer muito estranho para muita gente, não é? Mas por que eu entrei nesse assunto? Eu entrei nesse assunto porque a Eurídice disse o seguinte, fez a seguinte pergunta. Minha dúvida é, Adão tinha desejos. Sim, todos eles plenamente satisfeitos. Nós, filhos de Adão,
nascemos sedentos e achamos que somos sedentos das coisas criadas. A gente vive em função de coisas que traça e ferrugem corrói, que ladrão escava e rouba. Você sabe qual é o nosso problema, Eurídice? O nosso problema não é que a gente queira muito. O nosso problema é que a gente se satisfaz com pouco. Deus quer dar para nós coisas que traça e ferrugem não corrói. Ele quer dar Ele mesmo. A gente quer só as benesses dele. A gente vive como aquela esposa que está casada com o marido, não por causa do marido, mas por causa da conta bancária dele. Eu não quero o marido, eu quero os bens dele. Com o Senhor não é assim. Nós devemos desejar o Senhor e não os bens dele. Eu gosto daquela percepção de Moisés. Quando Deus perdeu a paciência com o povo depois daquele bezerro de ouro, Deus falou: Moisés, eu tenho palavra, eu vou dar a esse povo a terra prometida, mas eu não vou com vocês mais. Eu vou destruir esse povo. Eu gosto daquela palavra de Moisés. Moisés falou assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Que percepção da coisa. Senhor, nós não queremos terra prometida. É melhor o deserto com o Senhor do que terra prometida sem o Senhor. Nós queremos o Senhor, não os teus bens. Gente, é por isso que casamento ilustra a aliança de Deus conosco. É assim, é na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Ah, aconteceu o probleminha, acabou o casamento. Que é isso? É na riqueza ou na falta de tudo. Não é assim? É isso que ilustra, essa é uma ilustração da relação do Senhor conosco. Então, é sede de Deus. Jesus falou assim, depois que ele multiplicou os pães, ele falou assim: ó, vocês ficam me seguindo porque vocês viram lá os pães e querem encher o pandu de vocês. Quer pão, vai procurar padaria, não é? Jesus falou: quem deu o verdadeiro pão não foi Moisés. Aquele maná que caiu lá do céu era só um símbolo, era só um sinal. O verdadeiro pão sou eu. O que Jesus está dizendo? Em outras palavras, dizendo: olha, você tem sede, fome de Deus. E eu sou Deus. Eu vim para matar a sua fome. É isso que ele está dizendo. Você tem fome de Deus. Você precisa saber disso. E eu sou Deus que vim para matar a sua fome. Percebe? Então, essa é a fome da nossa alma. É fome de Deus. A relação com o Senhor é relação de aliança. Deus se nos dá. Não é? É a maior bênção que ele pode dar. É ele mesmo. Quem tem Deus, tem tudo. Quem não tem Deus, tem nada. Pode ter saúde, pode ter dinheiro, pode ter a fama, projeção, não tem nada. Você pode não ter dinheiro, pode não ter projeção pessoal, pode não ter saúde. Se você tem Deus, você tem tudo. Esse é o ponto. Então, Adão estava plenamente satisfeito. Por quê? Ele tinha Deus. O que você vai ter na eternidade? O que você vai ter no céu? Deus. É isso que você vai ter, não é? Você vai ter Deus. Você quer mais? Você quer mais? Não é? Deus. Ele é o amado da nossa alma. Ele é o amado da nossa alma, não é? Então, irmãos, nós temos que orar a Deus sempre. Eu peço isso muito. A minha alma é igual o cachorrinho vira-lata, sabe? Fica fuçando aí lata de lixo e tal. Às vezes fica deprimida só porque não tem uma coisa ou outra. Meu Deus, eu falo: Senhor,
Muda o meu coração, mostra para o meu coração que eu tenho o Senhor. Às vezes eu fico deprimido assim, chateado, só porque furou o pneu do carro. Eu falo, meu Deus, para com isso. Senhor, convença o meu coração de que o Senhor é o maior bem meu. Que eu outro bem não possuo senão a ti somente. O que levava cristão à fogueira cantando louvores? Era a convicção de que eles tinham a coisa mais preciosa, melhor do a tua graça é melhor do que a vida. Eu vou perder a minha vida, não posso perder a graça do Senhor. Quando eu leio a história desses irmãos nossos, eu falo, meu Deus, eu não sou crente não. Tenha misericórdia de mim. Que fé medíocre que eu tenho, não é? Então é isso, essa é a grande descoberta, é entender que o Senhor é o nosso maior bem, o nosso maior tesouro. Adão tinha isso, perdeu, e nós estamos recebendo isso. Jesus veio para dar aquilo que Adão perdeu. Ele tinha Deus, perdeu Deus, mas Deus se nos deu de volta, não é? E nos tomou para Ele e se entregou a nós. Essa é a coisa mais preciosa do mundo. Entender isso é crucial. Muito bem, ficamos só no primeiro parágrafo, mas valeu a pergunta, Eurídice, obrigado, porque deu para a gente falar sobre essas coisas, né? E finalmente aí, Deus não apenas revelou a sua vontade a Adão, o projetou para funcionar de uma determinada maneira, mas ele também o dotou com o poder e capacidade de guardar a vontade dele. Ou seja, o Criador não exigiu dos seres humanos algo que eles não poderiam cumprir. Antes, os habilitou a fazerem o que deveriam fazer. Então, Adão foi criado num relacionamento pactual com Deus, a vontade de Deus para ele era a sua lei, e ele estava perfeitamente habilitado a cumprir essa lei, e durante o tempo em que ele andou com o Senhor, na vontade do Senhor, ele foi plenamente satisfeito. Adão tinha desejos, mas todos eles satisfeitos em Deus. Próxima semana. Ok. Deixa eu só falar aqui. Eu prometi voltar no pacto das obras. Está aí. É que, às vezes, esse relacionamento é chamado de pacto da criação, pacto das obras, não é? Ou pacto de vida. O próprio catecismo maior e o breve catecismo, naquelas perguntas ali 20 e 12, usam o termo intercambiável. O que é pacto das obras, pacto da vida ou pacto da criação? Era o relacionamento no qual os seres humanos se encontravam antes da queda. Então, é chamado de pacto das obras porque era baseado na obediência de Adão. Às vezes é chamado de pacto da criação porque foi nessa relação que ele foi criado. Às vezes é chamado de pacto da vida porque era a promessa que era feita nesse relacionamento. Ok? Depois da queda, nós não estamos mais nesse relacionamento. A aliança é chamada agora de pacto da graça. E não, a nossa relação agora é com base não nas nossas obras, mas no que Cristo fez. Ok? Então, semana que vem, se Deus quiser, segundo ponto aí, Reverendo Lucas continua com vocês, porque semana que vem eu estou descansando, tá bom? Mas o Reverendo Lucas vai pegar aí o segundo parágrafo e vai andar com vocês aí, ajudar a entender a lei do Senhor.